Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 33. O dia antes do resgate. Hora da escola. Ruby gritou enquanto pulava dos braços de Ai e corria até sua cômoda. Ruby-chan gemeu, estendendo os braços para encontrar sua filha desaparecida, ainda meio adormecida. Vamos, mamãe, hora da escola, disse Ruby. Ai abriu os olhos e viu que Ruby já estava vestida com o uniforme escolar, trocando de roupa rapidamente devido à excitação. Ela correu para o banheiro para escovar e alisar o cabelo em seu rabo de cavalo lateral favorito. Ruby-chan, vá mais devagar. Você vai se cansar, disse Ai, embora soubesse que Ruby não se cansaria. As crianças nunca ficam sem energia. Ai leu em algum lugar que as crianças têm um metabolismo tão acelerado que, na verdade, ganham resistência mais rápido do que a perdem, o que significa que ela pode simplesmente correr e não parar até dormir. Espere, onde está seu irmão? Ai ficou preocupado, principalmente pelas outras vezes que ele desapareceu. Estou aqui, Ai. Ele gritou da sala principal. Aqua já estava vestido com seu uniforme escolar e terminando de arrumar sua mochila. Ele estava ocupado tirando tudo para conferir se tinha tudo. Ele era sempre tão meticuloso. Você está animado, Aqua-chan? Ai sorriu enquanto se ajoelhava ao lado dele. Sim, ele disse, embora sem nenhum entusiasmo. Na verdade, ele estava um pouco animado. Sinceramente, sentia falta de ir à escola e estava meio ansioso por ela. Seria muito mais fácil desta vez, já que ele já era adulto. As perguntas básicas de 2 mais 2 seriam literalmente brincadeira de criança. Ele sabia que precisaria pesquisar matérias mais avançadas, já que não estudava cálculo ou trigonometria desde o início da faculdade, quase uma década atrás, mas ainda tinha alguns anos antes de precisar se preocupar com isso. Por enquanto, ele pode se divertir e tirar nota máxima em tudo. Ele acha que sua melhor matéria será a aula de saúde e biologia. Afinal, ele era médico. E? Ai falou lentamente, cutucando na bochecha. Sério mesmo, ele disse. Ele realmente odiava ter que agir com entusiasmo sobre tudo, como uma criança. Só se pode exagerar até certo ponto antes de se tornar cansativo. Além disso, é constrangedor agir como uma criança de 4 anos, mesmo que tecnicamente ele fosse. Só tome cuidado para não se aproximar de garotas bonitas, Aqua-chan, disse Ai evite a Pret. Ele tinha 4 anos. Ela achava que ele ia tentar namorar? Claro, Ai. Sem problemas. Quase pronto. Ruby correu até ele e sorriu. Sim, disse Aqua. De repente, as duas crianças foram trazidas para mais perto pelo abraço da mãe, que as apertou com força contra o peito e as beijou no topo da cabeça. Ai sentiu as lágrimas começarem a escorrer dos olhos, mas conseguiu contê-las. Meus bebês estão crescendo, disse ela, triste. Parem de crescer, continuem bebês para sempre. Eu vou dar um jeito, mamãe, Ruby disse distraidamente. Claro, Ai. Aqua deu de ombros, sabendo que aquele era um momento emocionante para uma mãe. Ele recebia muitas mulheres com quem conversava como médico. Elas conversavam sobre suas famílias enquanto faziam exames de rotina, e ele sabia que muitas delas se emocionavam quando seus filhos saíam de casa ou mostravam que estavam crescendo. Principalmente algumas das mulheres que ele ajudou a dar à luz voltavam para uma consulta e choravam ao ver como seus filhos estavam mais velhos. Com Ai não foi diferente. Agora, vamos tirar uma foto. Toda a tristeza desapareceu de sua voz enquanto ela pegava o celular. Ai se ajoelhou atrás deles e estendeu o celular para tirar uma foto dos 3. Ai colocou a mão no ombro de Aqua e sorriu. Ruby inclinou a cabeça e deu um sorriso sutil, mas fez um sinal de paz. Aqua deu um sorrisinho, feliz por Ai poder ter aquele momento. Depois de terminarem de tirar mais algumas fotos, Ai os ajudou a terminar de se arrumar e preparou o café da manhã. Eren estava no trabalho, então não pôde ir, mas ela preparou uma marmita bento para ele ontem à noite, que ele levou consigo. Ela a encheu de vegetais, carne e outros nutrientes para que ele pudesse ter um almoço saudável. Ai empurrou as duas crianças em direção à porta e as ajudou a calçar os sapatos. Ela sempre gostou de ajudá-las a se arrumar, pois isso a fazia se sentir necessária como mãe, embora soubesse que eventualmente teria que deixá-las se arrumarem sozinhas. Só que ainda não. No entanto, Aqua ainda estava machucado e na tipoia, o que lhe dava a desculpa perfeita para mimá-lo o tempo todo. Mesmo que desejasse que isso nunca tivesse acontecido, estava feliz por estar lá para cuidar dele e facilitar o processo de recuperação. Felizmente, ele era diligente com a fisioterapia. Ela nunca precisou lembrá-lo de fazer os exercícios, e ele sabia exatamente quando era demais.
No início, ele teve dificuldade em atingir as metas estabelecidas por causa da dor, mas agora conseguia completar cada série com facilidade, o que demonstrava que ele estava se recuperando. Agora escute, Aqua-chan, se alguém tentar te intimidar, vá direto para um sensei, disse Ai. Eu sei, disse Aqua. Não quero ninguém te pressionando ou brincando de forma agressiva. Enquanto você se recupera, ela repreendeu. Então, fique longe de parquinhos por enquanto e não se esforce muito até seu braço sarar. Entendeu? Sim, Ai. Não que ele pretendesse fazer nada disso. Ele levou alguns livros para ler enquanto todos brincavam no recreio. Bom garoto. Ai sorriu, dando-lhe outro beijo na cabeça. Miyako-san está aqui, então fique seguro. Eu te amo. Eu também te amo, Ai, ele respondeu. Eu também te amo, Ruby-chan. Ai beijou Ruby no topo da cabeça. As duas crianças entraram no carro de Miyako, pois ela seria a responsável por deixá-las. Ai acenou e mandou mais alguns beijos enquanto elas saíam. Ela sentiu vontade de chorar, pois seus filhos estavam ficando maiores. Eren caminhou até a casa de Miyuki, um pequeno apartamento situado no segundo andar. Sergei estava resolvendo um problema, então Eren decidiu fazer a longa caminhada até a casa de Miyuki e repassar o que aconteceu durante o ataque e o plano deles para o futuro. Eren vestiu seu terno, sem chapéu, óculos e paletó. Seu suéter de gola alta estava para fora da calça para que ele pudesse esconder a arma na cintura. Eren foi até a porta e bateu 3 vezes, com força suficiente para chamar sua atenção, mas suave o suficiente para não ser muito alto. Ele ouviu um movimento atrás da porta e soube que havia alguém em casa. A porta se abriu, revelando uma jovem, talvez de 14 ou 15 anos, com cabelos bem claros e vestida com uma camisa simples e shorts curtos. Eren se lembrou de que ela era a garota que Sergei mostrou a Miyuki, sua irmãzinha, Ryukei, ou algo assim. Posso ajudar? Ela perguntou em japonês. Miyuki está em casa? Perguntou Eren, esperando que ela entendesse inglês. Ah, inglês? Ela perguntou, com um sotaque forte, mas compreensível. Meu irmão ainda não chegou em casa, está terminando umas coisas. Quem é você? Eu trabalho com ele, disse Eren. No trabalho depois da escola, certo? Ela perguntou, dando a Eren um disfarce perfeito. Sim, trabalhamos juntos, e preciso conversar sobre algumas coisas com ele, disse Eren. Bem, ele mandou uma mensagem dizendo que estava voltando para casa. Você pode vir aqui e esperá-lo, disse a garota, abrindo a porta e convidando-o a entrar. Seus pais estão na casa? Perguntou Eren. Meu pai está no trabalho, então estou só eu agora, disse ela enquanto Eren tirava os sapatos sociais. Então, você simplesmente deixa estranhos entrarem na sua casa enquanto está sozinha? Ele perguntou, apontando a completa falta de preocupação dela com a segurança. Temos uma câmera lá fora, então se você tentar alguma coisa a polícia vai te pegar. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Além disso, você não pode ser má se trabalha para o meu irmão. Então isso pelo menos te torna um pouco confiável. Eren teve que encarar a ingenuidade daquela família. Como ela sabia que ele não estava mentindo? E se ele não se importasse em ser pego e só quisesse machucá-la? Graças a Deus, Sergei tem pelo menos um pouco de moral, caso contrário, seria fácil sequestrá-la. Pensando bem, todo mundo no mundo ficava completamente à vontade perto de estranhos. O Japão era muito mais seguro que o paraíso, onde todos tomavam precauções, já que câmeras e celulares eram inexistentes. Ela provavelmente sentia que a câmera e o próprio celular lhe davam segurança suficiente para confiar em um estranho. Se você pensa assim, disse Eren. Então, o que você e meu irmão estão discutindo? Ninguém nunca vem falar com ele sobre trabalho, ela perguntou enquanto se sentava de joelhos à mesa de jantar, pegando o celular e mexendo nele. Eu estava passando por aqui e queria falar sobre um trabalho que está por vir, disse Eren com alguma sinceridade. Só estou mudando umas coisas e vai exigir um pouco de planejamento. Parece chato, disse ela. A propósito, qual é o seu nome? Não entendi. Eren Yeager, ele disse. Ah, você é alemão? Ela perguntou. Não, sou ucraniano, ele disse. Legal, eu nunca conheci um ucraniano, disse ela. Meu nome é Shirogane Kei, Kei sendo meu nome de batismo, eu sei, disse Eren. Muitas pessoas aqui se apresentam assim. É justo. Kei deu uma risadinha. Acho que para um estrangeiro, pode ser irritante. Às vezes, disse Eren seriamente. Kei se sentiu um pouco desconfortável com a forma como ele agiu. Ele foi educado, mas excessivamente sério. Isso a lembrou do irmão, mas sem o humor constrangedor. Eren parecia estar apenas no modo profissional e jogando conversa fora por jogar conversa fora.
Ei Kei, estou cá. Miyuki passou pela porta antes de parar quando viu Eren. Miyuki. Eren assentiu para ele. Miyuki ficou paralisada e Kei se perguntou por que ele parecia tão preocupado. Ele parecia estar apavorado com alguma coisa, mas nunca chegou a se assustar de verdade. Ela se perguntou se ele estava com problemas no trabalho, já que nunca havia se metido em encrenca por nada antes. Ei, Eren-san. Ele gaguejou nervosamente. Sei como você está. Está tudo bem com a Ai? Estamos namorando agora. Ele deu de ombros. Quem é Ai? Perguntei. Sabe como conhecemos a Ai há pouco? Disse Miyuki. De Bekomachi. Você está namorando a Ai do Bekomachi. Kei gritou para Eren. Você sabe que ela tenta ser discreta, certo? Perguntou Eren. Kei é boa com segredos, disse Miyuki. Além disso, eu não poderia deixar de contar a ela. Eu amo a Ai. Ela gritou. Quer dizer, né? Kei tentou se acalmar. Ela é bem legal. Miyuki suspirou. Lá vai sua irmã Tsundere novamente, tentando não exagerar ao saber sobre seu ídolo favorito. Como ela é? Ela perguntou. Ela é como uma pessoa, eu acho. Eren deu de ombros. Por que todo mundo é tão obcecado por ela? Porque ela é incrível e bonita, disse Kei. Você não acha? Ela é bonita, claro. Eren deu de ombros. Mas a gente começou a namorar agora, então ainda estou aprendendo. Aprendendo? Perguntou Kei. Na verdade, eu a pedi em casamento ontem. Kei gritou ao ouvir isso. Mas na minha cultura, isso é normal. Eu nunca tinha ouvido falar em namoro antes. Ela disse sim. Perguntou Kei. Não, ela queria namorar primeiro, seguir a cultura deste país, disse Eren. Então, estou perdido. Bem, meu irmão é um especialista, certo, mano? Kei sorriu para Miyuki, na esperança de envergonhá-lo um pouco. Quer dizer, eu sou. Ele sorriu para si mesmo. Eren, você está com sorte porque eu tenho amplo conhecimento sobre mulheres. Sério? Ele se esqueceu de que, para ele, Eren era uma ameaça para a irmã. O ego dele era tão alto a ponto de dar conselhos românticos a uma criminosa. Claro, vá em frente, disse Eren com a voz impassível. Kei, venha aqui, disse Miyuki. Vou precisar da sua ajuda. Espere, por que eu? Kei perguntou. Porque eu preciso de um boneco de treino e o Eren é muito alto, disse Miyuki. Venha aqui e ajude, a ideia foi sua. Tanto faz. Kei suspirou, agora arrependida de ter provocado a experiência do irmão com mulheres. O que eu vou te ensinar é a técnica testada e aprovada de bater na parede. Miyuki deu um sorriso irônico. Não se atreva, sem aviso. Miyuki bateu a mão ao lado de Kei, assustando-a com o estrondo repentino na parede e a proximidade repentina. Seu coração disparou com um movimento surpreso. É um clássico que eu já vi ter 100% de sucesso. Ele omitiu que só viu uma vez. Pega as pessoas de surpresa e mostra instantaneamente o quão ousado você é, então prenda-os completamente como um ataque, Eren disse com uma voz muito insegura. Baca! Gritou Kei depois de se orientar. Essa é a ideia mais idiota de todas. Quem ainda bate na parede? Isso é coisa de criança em idade pré-escolar. É eficaz. Disse Miyuki. É um plano completo. Veja bem, você só usa um braço para que ela se sinta mais segura. Isso não faz uma garota se sentir segura. Kei gritou novamente. Em vez de bater na parede, você deveria simplesmente andar por aí e ser mais gentil. Mais gentil? Perguntou Eren. Sabe, coloque o braço na parte inferior das costas dela quando andar, sugeriu ela. Ou talvez você possa segurar a mão dela ou passar o braço em volta do ombro dela. Quando abrir a porta para ela, empurre-a com delicadeza para mostrar domínio, mas também gentileza. Dominante, mas gentil? Perguntou Miyuki. Você consegue o mesmo resultado com uma pancada na parede. A pancada na parede não é suave. Argumentou Kei. Isso é dominância total. Você precisa de equilíbrio. Mas você disse para ser dominante, disse Miyuki. Dominante no sentido de estar no comando e confiante. Ela gritou. Não do tipo que te amarra e te joga no porta-malas. Doce e inocente Kei, acho que alguém com a minha experiência saberia, gabou-se Miyuki. Qual é a sua experiência? Perguntou Eren. Bem, você sabe. Eu não quero me gabar. Ele tentou se esquivar sem mentir descaradamente. Certo, disse Eren. Além disso, se você não conhece mulheres, Eren, então a Miyuki aqui vai te ensinar. Ele se referiu a si mesmo na terceira pessoa, fazendo Kei fechar a cara. Estou familiarizado, disse Eren. Você é? Ele perguntou, agora preocupado que descobrissem que não sabe nada sobre mulheres. Eu simplesmente não sei como funciona um namoro, disse ele.
Mais uma vez, na minha cultura não existe isso. Nós casamos muito rápido. Então como você tem experiência? Perguntou Kei. Já fiz sexo antes, disse Eren. Kei congelou, envergonhado demais para dizer a palavra em voz alta. Miyuki gaguejou. Sim, quando a história foi planejada para ser transformada na Titã Bestial, Eren e ela encontraram uma maneira de prolongar a transformação o suficiente para facilitar o plano dele e salvá-la do massacre em 13 anos. Os PMS não tinham certeza dos efeitos de ser transformada em Titã com uma mulher grávida, então adiaram a transformação até que Eren pudesse realizar seu estrondo. Nem preciso dizer que eles tiveram que tentar algumas vezes antes que ela engravidasse, então ele se saiu bem. Isso foi até visto como uma maneira de ambos cederem aos seus instintos mais básicos, ajudando a afastar o trauma que sentiam e a imensa culpa que Eren sentia por seu plano. Depois de terem certeza de que ela havia concebido, ela conheceu um velho amigo de sua aldeia e iniciou um relacionamento com ele. Casou-se com ele na hora, o que criou a desculpa perfeita para sua gravidez. Eren não pode dizer que amava a história. Ela era sua amiga e companheira, alguém que ele amava de verdade, de uma forma não romântica. Mas ele nunca se imaginou casando com ela. Sempre se imaginou com Mikasa se algum dia tivesse um futuro. Mas isso era passado e Eren não queria pensar nisso. Bem, então você talvez tenha um pouco mais de experiência do que eu. Miyuki tentou salvar a situação. Quer dizer, Ai é uma donzela adorável, porque ela estaria interessada em você? Perguntou Kei. Quer dizer, Ai tem, Ai. Miyuki parou de falar quando Eren bateu em sua cabeça. Quer aprender o conceito de privacidade. Eren levantou a voz. Vou buscar comida para hoje à noite. Disse Kei, corado. Onde? Perguntou Miyuki. Não sei, vou sair como uma amiga. Então, fique aqui. Ela correu para o quarto para se trocar. Depois de alguns instantes, Kei se vestiu e praticamente saiu correndo pela porta, escondendo o rubor diante da reviravolta da conversa. Ela queria se afastar dos garotos idiotas e da conversa boba dele sobre garotas. Bem, isso poderia ter sido melhor. Miyuki riu sem jeito. Agora que ela se foi, devemos falar de negócios, disse Eren. Essa mudança de assunto é uma loucura. Gritou Miyuki. Todo mundo neste país é um bando de crianças apavoradas quando se trata de sexo, ou é só você? Perguntou Eren. É simplesmente constrangedor, disse Miyuki. É só sexo. Eren deu de ombros. O que você acha que vai acontecer se você se casar com a Kaguya? Se casar? Miyuki gaguejou. Esse sexo com Shinomiya. Miyuki corou ao imaginar isso em sua cabeça, imaginando ele e Shinomiya juntos em seu quarto, ela vestindo uma Ai. Ele gritou quando Eren o atingiu na cabeça. Você poderia se concentrar. Gritou Eren, ficando irritado com o adolescente cheio de hormônios. Mesmo quando mais jovem, Eren não se intimidava com as mulheres. É verdade que ele nunca pensou nelas, mas Miyuki estava levando isso a outro nível. Como você pode imaginar, o ataque a Ginza foi um fracasso, então Yoshida vai ficar com ela. Ou seja, precisaremos resgatá-la, explicou Eren. Ok, então você a encontrou? Perguntou Miyuki. Sergei descobriu onde ela está sendo mantida, disse Eren. Sério? Perguntou Miyuki. Onde? Ela será transferida depois de Ginza para uma boate no sul de Tóquio, disse Eren. Ela será transferida para um dos depósitos subterrâneos e levada para um local desconhecido depois disso. Amanhã será a única vez que teremos que buscá-la antes que ela desapareça novamente. Então, o que fazemos? Perguntou Miyuki. Você vai entrar sorrateiramente, se passando por um membro da Yakuza, e libertá-la. Será você quem vai movê-la, pelo menos essa é a mentira que contaremos a eles. Sergei se comunicará com você e lhe dirá tudo o que você precisa dizer. Assim que a capturar, saia de lá e vá para a rua. De lá, faça barulho e atraia a polícia. Eles a levarão de volta para casa. É um plano maluco, disse Miyuki. Tudo depende de mim, disse ele. Se alguma coisa der errado, eu vou invadir e tirar você de lá, disse Eren. O chefe da Yakuza não vai saber quem você é? Ele perguntou. Sergei está me deixando usar um uniforme da equipe de assalto especial da lista de trajes dele. Completo, com um MP5, disse Eren. Sério, você sabe como usá-lo? Ele perguntou. Sergei estava me ensinando enquanto você estava na escola, disse Eren. Não se preocupe, nós salvaremos Kaguya. Confie em mim. Certo, vamos, disse Miyuki. Precisamos evitar matar pessoas, então tenha cuidado, disse Eren. Bem, não vou conseguir lutar de verdade se chegar a esse ponto, disse ele. Eu não preciso de você. Eu só preciso de você porque você é japonês, disse Eren.
Ótimo, pelo menos isso eu entendi, disse Miyuki sarcasticamente. Ruby desceu o escorregador pela quinta vez nos últimos minutos. Foi muito divertido poder escalar um parquinho. Ela não conseguia aproveitar essa sensação há anos, tanto por causa do câncer quanto pela nova vida de criança. Ela só queria que a mamãe estivesse ali para ver. Ela se divertiria muito com Ai. Eren também, que ela agora via como uma parte quase inseparável da família. Ele era forte, corajoso e gentil. Ruby se perguntava sinceramente se era isso que um pai deveria ser. Alguém para protegê-la e a mãe, ao mesmo tempo em que brincava com ela e a deixava vencer o tempo todo. Claro, ela sabia que ele sempre a deixava vencer. Ela era basicamente uma adulta agora, então entendia como os adultos funcionavam. Ela finalmente tem 16 anos. Uma mulher adulta. Bem, mentalmente, pelo menos. Fisicamente, não mais. Ei, Ruby-chan. Ela ouviu alguém chamá-la pelo nome. Ruby se virou para a borda do parquinho, que tinha um muro de concreto na altura da cintura e uma cerca no topo, separando as crianças de quaisquer predadores ou sequestradores em potencial. Kamiki-san. Ela perguntou confusa. Ele estava vestido com um casaco simples, um boné e óculos de sol, provavelmente se escondendo assim como Ai faz. Ei, que bom ver você. Ele acenou para ela. Vi que você estava indo para a escola e queria dizer oi. Ruby não viu motivo para não correr até ele e cumprimentá-lo. Afinal, ele era seu pai verdadeiro. Oi Kamiki-san. Ruby acenou enquanto corria até ele. Não é o papai? Ele perguntou num tom fingido, mas brincalhão e ofensivo. Não, ainda não, ela disse. Você teria que ganhar primeiro. É justo. Ele deu uma risadinha. Bem, por que você não me conta como foi o seu dia? Está se divertindo? Perguntou. É a primeira vez que consigo brincar no escorregador. Nesta vida, disse ela para si mesma. Aqua está sendo chata. Ela estreitou os olhos para o irmão, que estava de costas para ela, lendo um livro. Bem, liguei para sua mãe, e ela disse que seria bom a gente ir a algum lugar juntos. Passar um tempinho só de pai para filha. Ele lhe lançou um sorriso encantador. Ruby pensou no assunto. Ela não deveria sair da escola até terminar, mas se um adulto fosse buscá-la, com a permissão da mãe, tudo bem. Certo? Ele era o pai dela, então deveria ser tão legal quanto Ai. Acho que parece divertido, disse Ruby. O que você está pensando? Bem, eu esperava ter alguma contribuição da minha filha para um filme que estou escrevendo, disse ele. Imaginei que você poderia vir à casa do papai e trabalharemos juntos. Vou te mostrar um pouco sobre como funciona o entretenimento. Você quer ser um ídolo, certo? Disse Ruby, um pouco animada. Ele era ator, ela se lembrava da mãe dizendo isso uma vez. Então, ele deve saber muito sobre isso e ter conexões para ajudá-la quando ela ficar mais velha. Vou avisar ao sensei que você vem me buscar, ela disse. Pare. Uma voz alta gritou atrás dela. Aqua corria em direção a eles a toda velocidade, com o livro no chão onde estava sentado, como se estivesse com muita pressa. Sai daqui, Ruby. Ele disse, recuperando o fôlego da corrida desajeitada. Ele estava correndo desequilibrado por causa da tipoia, mas agora parecia estranhamente chateado. O que houve? Ruby perguntou. Aqua-chan, que bom te ver. Kamiki sorriu. Eu queria saber se você queria, não. Gritou ele, finalmente recuperando o fôlego. Saia daqui agora mesmo. Aqua-chan, eu sou seu pai. Além disso, sua mãe me deu permissão, besteira. Aqua gritou. Essa não é uma palavra bonita, Aqua-chan, ele disse. Pro inferno com você. Aqua rosnou. Ouvi falar do que você fez com a Ai. Sim? Perguntou Ruby, olhando entre Aqua e Kamiki. O que você quer dizer com isso, filho? Perguntou Kamiki. Ruby notou um grande desgosto na boca dele pelo que Kamiki disse, como se quisesse cuspir aquelas palavras de tão repugnantes que eram. Por que seu irmão odiava tanto o pai? Você machucou a Ai. Ele disse. O quê? Ruby gritou. Aqua-chan, às vezes adultos, o que você fez? Agora era Ruby quem gritava. Ele agarrou o braço dela e tentou machucá-la. Ruby, disse Aqua desesperadamente, como se estivesse tentando convencê-la. Filho, sua mãe é uma boa mulher. Mas ela está exagerando, disse Kamiki. Você machucou a mamãe. Ruby estreitou os olhos. Ruby, querida. Eu me importo com a sua mãe. E me importo com você. Só quero uma chance de te mostrar o tipo de pessoa que eu sou. Ele parecia tão sincero. Ruby pode ter morrido jovem, mas não era estúpida. Ela sabia que Aqua era mais velho do que ela e tinha mais experiência de vida. Ele se recusou a lhe dizer por que odiava tanto Kamiki, mas ela preferia confiar em seu julgamento, já que morou com ele por 4 anos.
Ela simplesmente confiava nele, e não sabia exatamente o porquê. Dito isso, Kamiki tentou machucar Ai. Ela se lembrava de ter visto alguns programas e animes em que a heroína era abusada por um antigo interesse amoroso, o que se encaixa em sua mente. Kamiki provavelmente abusou de Ai, o que fazia sentido porque sua mãe era sempre tão cautelosa perto dele e porque Aqua o odiava. Por Ruby, Kamiki cometeu o pior pecado possível. Ele machucou a mãe dela. Por um segundo, nada aconteceu. Todos ficaram em silêncio, sem saber o que fazer. Kamiki se perguntava se Ruby acreditaria nele ou não. Aqua também se perguntava o que aconteceria. Ele impediria Ruby fisicamente se fosse preciso. Ruby respirou fundo, pronta para gritar. Molestino. De repente, os senseis correram em sua direção, gritando com Kamiki ao vê-lo. Ruby sorriu de satisfação enquanto ele franzia a testa e fugia, incapaz e sem vontade de se explicar. O olhar que ele lançou a Aqua antes de correr, porém, foi um olhar assassino. Aqua sorriu, desafiando-o a tentar algo antes que ele saísse correndo. Vou ser sincero, eu não teria pensado nisso, disse Aqua em voz alta enquanto os senseis corriam até eles. Ruby foi questionada pelos professores. Ela ia dizer quem era, mas Aqua rapidamente falou por ela, interrompendo-a. Ele explicou que era um cara estranho que estava tentando atrair Ruby para longe. Por que você não me deixou dizer quem era? Ela perguntou a Aqua. Porque se você disser que era nosso pai biológico, a polícia não fará nada a respeito. Tecnicamente, ele tem o direito de nos ver e eles vão presumir que você está mentindo. Ele disse. Eu não mentiria, disse Ruby. Isso não importa, disse Aqua. Se conseguirmos que a polícia o encontre, isso pode abrir caminho para potenciais processos judiciais que o farão ser considerado um possível guardião, o que geraria disputas pela custódia se ele quisesse prosseguir com a ação. Aí teríamos que ir vê-lo. Tudo que a Aqua disse era verdade. A polícia não o prenderia, já que ele era o pai deles, e Ruby poderia ser vista como mentirosa, já que tinha apenas 4 anos. Isso também poderia colocá-lo em posição de solicitar a custódia, o que garantiria que ficassem presos a ele e fossem usados como isca contra Ai. Hikaru também poderia facilmente alegar que Ai estava intencionalmente colocando as crianças contra ele, o que poderia questionar sua competência como mãe e potencialmente lhe custar parte da custódia das crianças. Era muito improvável, mas uma possibilidade real. Aqua sabia que Hikaru queria evitar isso, mas se ele fosse colocado nessa situação, ele tentaria usar isso a seu favor. Eu não gosto disso, disse Ruby. Além disso, a polícia pode ter que denunciar e, se vazar, Ai será descoberta. Mais uma vez, era verdade. Não podemos deixá-lo saber que Hikaru esteve aqui. Ok, Ruby cedeu. Obrigada, Aqua, disse ela. Claro, disse Aqua. Que bom que você está bem, Ruby, disse Aqua após uma breve pausa. Bem, não se preocupe comigo. Eu sei me virar sozinha, disse sua irmã Tsundere. Como você quiser, ele disse com uma risada sutil. Ai estava uma bagunça quando as crianças chegaram em casa. A escola chamou Miyako, já que a tinham como tutora, e Miyako, por sua vez, chamou Ai. Para todos, um predador em potencial se aproximou de seus filhos. Nunca mais se aproxime de um estranho. Ai levantou a voz para Ruby. Sinto muito, mamãe, Ruby disse, com lágrimas ameaçando cair. Ai viu a filha ficar chateada e teve que se acalmar. Ela estava ficando emocionada e atacando. Se aquele desgraçado estivesse por perto, Ai o mataria. Ela agarraria qualquer um que ousasse encostar um dedo em seus filhos e o estrangularia. Mas ela percebeu que estava descontando toda aquela agressividade reprimida em Ruby, que na verdade não fazia nada além de conversar como uma estranha. Ela precisava manter a calma e o carinho se quisesse que sua filha estivesse segura. Ai abraçou a filha, apertando-a contra o peito enquanto apoiava o queixo na cabeça de Ruby. Deu-lhe alguns beijos na cabeça. Por favor, nunca mais assuste a mamãe daquele jeito, ela disse suavemente. Eu estava tão preocupada. Eu não vou, mamãe. Ruby gritou, feliz que sua mãe estivesse se acalmando. Eu te amo, Ruby-chan. Ai disse. Eu também te amo, mamãe, ela respondeu. Primeiro, seu filho é esfaqueado e sua filha quase é sequestrada. O que houve nas últimas semanas? Sem contar o fato de que ela quase morreu 2 vezes. Está tudo bem? Perguntou Eren, incapaz de acompanhar a conversa que ela tinha com a filha. Sim, mentiu Ai. Estou completamente bem agora. Ótimo, disse Eren, dando-lhe um leve tapinha no ombro. Cabeça. Ruby disse a Eren enquanto terminava de secar as lágrimas. Cabeça. Eren perguntou. Ruby pegou a mão dela e afagou sua própria cabeça, antes de apontar para Ai. Papa cabeça de papai, ela disse. Por favor, Ruby-chan, pare de dizer isso.
Ai corou. Eren ergueu uma sobrancelha e olhou para a própria mão rapidamente. Ai não estava prestando atenção, então decidiu tentar o que Ruby sugeriu. Ele estendeu a mão e colocou-a no topo da cabeça de Ai, que imediatamente congelou e corou com o contato. Então, trate seu amante como um cachorro, disse Eren com uma leve risada na voz. Entendi. Eu não sou um cachorro. Ai latiu para ele. Mamãe tem uma cabeça de pato. Ruby exclamou. Então, o que é isso? Perguntou Eren, ainda esfregando a cabeça de Ai. E acho que é uma coisa relaxante no Japão. Ela disse, abaixando a cabeça de vergonha. Interessante, disse Eren. Ai tirou a mão da cabeça dela antes de terminar de preparar o jantar. Eren sentou-se com a família e continuou a brincar com eles. Ele conseguiu relaxar e aproveitar a companhia de Ai e dos filhos. Depois de um tempo, ficou mais fácil relaxar perto deles. Sem a ameaça iminente de extinção humana ou genocídio, Eren sentiu que poderia simplesmente relaxar. Claro, havia a Yakuza como um problema, mas, para ser sincero, era pouco comparado ao que ele já havia enfrentado. Ainda era uma ameaça, já que ele não tinha mais seus poderes, mas ele sentia que ainda podia relaxar. Ruby estava finalmente começando a dominar o inglês. Ela conseguia manter conversas quase completas com ele e era compreensível. Seu progresso foi incrível, principalmente porque Ai era o melhor sensei do Japão. Além disso, era divertido conversar com Eren. Ele ficava sério o tempo todo, o que a lembrava do Dr. Goro, mas conseguia relaxar e até brincar com ela e Ai. Aqua e Eren não interagiam muito, o que era estranho, já que Ruby notou que eles eram muito parecidos em muitos aspectos. Quase como se Eren fosse uma versão mais velha de Aqua. Mesmo assim, ele conseguia se divertir com a família e Ruby sentia que se importava cada vez mais com Eren. Ela percebeu que Ai ainda estava chateada com o ocorrido mais cedo, mas conseguiu se acalmar. Ruby gostaria de poder contar a verdade, mas Aqua estava certa ao dizer que isso envolveria a polícia e provavelmente vazaria. Além disso, a polícia não faria nada, já que ele era o pai deles, e eles achariam que Ruby reagiria exageradamente. Então, ela deixou Ai e a escola acreditarem que era um cara aleatório. Ainda assim, Ai estava um pouco nervosa, então Ruby teve que pensar em uma maneira de acalmá-la. Mamãe, dance. Ela disse enquanto terminava o jantar. Dançar, agora? Perguntou Ai. Traga Eren-san, você pode nos ensinar a dançar. Ruby disse, correndo para a sala principal. O que ela disse? Perguntou Eren. Ela quer praticar dança. O que você diz, Eren? Perguntou Ai. Claro, disse Eren. Eles foram para a sala principal e Ai e Ruby se sentaram no centro. Ai colocou uma reprise de sua música Starter Rain e começou a mostrar a Ruby como dançar. Mamãe, você levantou um pouco mais o braço, disse Ruby. Eu estava. Perguntou Ai. Sim, assim, Ruby foi interrompida ao cair. Ai caminhou até ela, ajoelhou-se e pegou-a no colo. Você precisa se concentrar no equilíbrio, Ruby-chan, disse Ai. Se você estiver se preparando para cair, nunca conseguirá manter o equilíbrio. Ei, Ai, você tem esses bastões luminosos? Perguntou Eren. Sim, elas estão naquela caixa ali, ela disse. Vermelho é a sua cor, certo? Ele perguntou. Sim, por quê? Ela perguntou. Eren foi até a caixa e pegou alguns. Tirou 3 bastões luminosos e foi até o sofá. Entregou um para Aqua depois de quebrá-lo, depois pegou seus próprios bastões luminosos e os quebrou. Ai começou a rir enquanto Eren se sentava no sofá, com um bastão luminoso em cada mão, e com uma expressão séria e impassível, começou a mexer os bastões luminosos no ritmo da música. Aqua fez o mesmo, com uma expressão mais entediada do que séria. Ai riu. Quer parar de rir e dançar? Eren pelo menos teve a decência de corar. Estou torcendo por vocês dois. Desculpe, eu simplesmente não esperava por isso, disse ela, enxugando algumas lágrimas. Vamos, Ruby-chan, temos 2 fãs otaku para torcer por nós. Ai posou para Eren e Aqua. Ok. Ruby disse, sua preocupação agora havia desaparecido. Ela caiu mais algumas vezes, mas começou a se acostumar. Era tão fácil praticar naquele ambiente. Fracassar ali era recebido com aplausos, risos e incentivo para melhorar. Ela percebeu como Eren se sentia desconfortável dançando com os bastões luminosos, mas ele continuou dançando para garantir que Ruby continuasse feliz. Ela estava feliz por ter um pai como Eren. Ele era muito melhor que Kamiki, já que agora ela descobrira que ele abusava da mãe dela. Eren era gentil e protetor com eles. Eles dançaram por algumas horas antes de Eren dizer que precisava dormir. Ele disse que tinha um dia importante no trabalho amanhã, então precisava dormir cedo e que ficaria acordado até tarde. Vou preparar um bento para você amanhã.
Ai sorriu. Obrigado, disse Eren. Bom trabalho hoje, Ruby, disse Eren a ela. Muito obrigado, papai, disse Ruby. Ruby agarrou a mão dele e a colocou no topo da cabeça, imitando o mesmo movimento que Eren fez antes com Ai. Eren ainda estava um pouco confuso, mas imaginou que fosse só uma coisa japonesa. Ruby soltou a mão dele enquanto ele acariciava a cabeça dela sozinho. Ele ainda não é seu papai. Ai corou, achando fofo o que Eren estava fazendo com Ruby. Boa noite, disse Eren ao sair do apartamento. Sim, ele é. Ruby disse depois que a porta se fechou, decidida a dar a última palavra. Fim da parte 33.